Bem, na aula de hoje nós vamos mostrar a vocês algumas funcionalidades de alguns sites em que nós vamos precisar sempre consultar na hora de fazer o orçamento de obras. É importante frisar que esses sites frequentemente podem mudar um pouco a sua paginação, a sua formatação, porém as informações que nós vamos buscar sempre vão estar lá, basta que a gente saiba procurar. Então o primeiro site que nós vamos acessar é o site do SINAP da Caixa Econômica Federal, ok? Então nós vamos lá, www.caixa.gov.br/SINAP. Uma vez inserido o endereço www.caixa.gov.br/SINAP, nós nos deparamos com a seguinte página, que é da Caixa Econômica Federal, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Tá? Nessa primeira tela, a gente começa a rolar para baixo e verifica, que nós temos uma contextualização do que seria o SINAP. Aqui onde nós temos links relacionados, nós temos aqui o item Metodologias e Conceitos, que se você clicar, você vai baixar um livro, que na verdade é um manual sobre como é o SINAP, como foi feito o SINAP, como são calculados essas tabelas. Então é uma boa oportunidade de você se aprofundar sobre esse sistema que é muito importante, principalmente para a questão das obras públicas, Pois de acordo com o que nós já vimos, o decreto 7983 de 2013 nos diz que para fazer orçamento de obras públicas a referência é o SINAP, tá? Nós vamos aqui para também outro que nós temos item aqui, é o índice dos indicadores econômicos. Nesse caso, o índice dos indicadores econômicos serve para atualizar o preço de orçamentos quando nós precisamos fazer alguma correção. Vamos mais para baixo para a gente mostrar outras funcionalidades que são as mais importantes. A primeira, onde nós temos preços e custos de referência, na verdade será o nosso maior item de pesquisa, tá? Observem que eu posso selecionar para obter os relatórios por estado, uma vez que o SINAP ele é estadual. Então, por exemplo, se eu clicar onde nós temos o Maranhão, no caso aqui eu vou abrir uma nova página para ir carregando, nós vamos ver que a gente vai conseguir baixar aqui os preços de composições e insumos para a nossa localidade. Então aparece aqui, no SINAP, a partir de julho de 2009, Maranhão, a gente clica e ele vai aparecer agora os meses que nós temos, Sendo que, muito provavelmente, o mês que nós vamos encontrar agora seja o mês de janeiro, uma vez que o SINAP atualiza mais ou menos da seguinte forma: o mês de fevereiro entrará no sistema a partir entre o dia 15 e o dia 20 de março, Então, ou seja, o mês subsequente. Então, como nós vimos, observe que a gente tem aqui, para baixar o insumos e composições desonerado e o não desonerado, que nós já explicamos. Uma vez clicando aqui, vai iniciar o download dessas tabelas que nós vamos consultar nas próximas aulas, mas nesse momento eu quero apenas dar uma apresentada para vocês sobre essas tabelas, tá? Enquanto ela está baixando, nós podemos ver também um outro item importante ainda aqui na mesma região do site, que é o chamado catálogo de composições. Nós vamos baixar aqui também para mostrar para vocês o que seria esse catálogo de composições. Então veja bem que no catálogo de composições nós temos aqui, janeiro de 2017. Quando eu clicar, eu também vou baixar um arquivo. Então nós estamos baixando aqui dois arquivos que nós vamos mostrar para vocês na sequência. Enquanto estávamos falando, baixou o primeiro arquivo, que seriam os preços de composições e insumos do SINAP. Ao abrir a tabela de composições, a gente vai observar que nós temos aqui o preço de todos os serviços ou os serviços mais comuns que nós temos na construção civil. Por exemplo, se eu quisesse procurar o valor de um chapisco, eu dou aqui o Ctrl F, dou localizar e digito a palavra chapisco. Uma vez localizado, ele vai me procurar todos os serviços que contém a palavra chapisco dentro do SINAP, tá? E aí nós vamos pegar aqui uma qualquer para a gente ver o preço. Por exemplo, chapisco aplicado somente em estruturas de concreto, em alvenarias internas com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo manual.
nós temos aqui o valor de R$ 9,84 por metro quadrado, tá? E agora a gente vai ver a funcionalidade daquela outra tabela que nós estávamos baixando, que é a tabela de composições analíticas. Veja bem, o código desse item de chapisco é o 87871. Mas para eu saber o que exatamente está sendo computado dentro desse valor para que nós temos esse valor de R$ 9,84 por metro quadrado, eu preciso abrir a tabela de composições analíticas e procurar esse código 87871, que é o que nós vamos ver agora. Bem, então ao abrirmos as composições de SINAP, verificamos que o valor do chapisco, cujo código era 87891, era de R$ 8,94. Nós precisamos abrir o catálogo de composições analíticas, que está aberto agora nesse momento, para verificar quais são os insumos e os coeficientes que compuseram aquele custo de R$ 8,94, e verificamos aqui que, para esse chapisco, o que está sendo levado em consideração é 0,015 metros cúbicos de argamassa industrializada, 0,073 horas de pedreiros com encargos complementares e 0,036 horas de servente com encargos complementares. Ainda em relação aos arquivos que nós baixamos, a gente pode encontrar também o valor dos insumos, esses que nós acabamos de ver. Por exemplo, se eu quiser encontrar qual é o valor da hora do pedreiro, eu abro a planilha Preços de Insumos do SINAP, dou um Ctrl F, que é um localizar, e digito a palavra pedreiro. Nós vemos aqui, ó, que o pedreiro ele está a um custo de R$ 11,35 por hora de trabalho. É importante frisar uma pequena diferença. Na tabela de insumos, o pedreiro ele se encontra o valor do seu salário com o valor dos encargos sociais que nós nos referimos em aulas anteriores. E já se eu procurar este mesmo pedreiro com encargos complementares, eu tenho que pesquisar na planilha de composições. E aí, nesse caso, vai estar incluso o valor do salário do pedreiro, dos encargos sociais, bem como dos encargos complementares. Uma coisa importante que a gente precisa saber é aonde é que nós vamos buscar, onde é que o SINAP busca como referência o valor da hora do pedreiro, do salário do pedreiro. Aí, nesse caso, nós vamos mostrar para vocês um outro site muito interessante que nós temos, que é o site do Sinduscom, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, Sinduscom Maranhão, no nosso Google, né? E vou achar aqui, ó, o site do Sinduscom. Nesse site nós temos duas informações muito importantes para todo orçamentista. Primeiro, aqui logo do nosso canto esquerdo superior, nós temos a Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, eu vou clicar aqui, ó, e nós vamos encontrar a mais recente convenção, que é um acordo entre patrões e empregados que definiram os valores do oficial, do meio oficial e do servente. Então, sempre que nós tivermos dúvidas de qual o valor vigente, nós temos que pesquisar o valor da Convenção Coletiva de Trabalho que está abrindo nesse momento. Então, a última convenção coletiva que nós temos aqui no site do Sinduscom é a Convenção Coletiva 2015-2016. Observe que quando eu rolo aqui para baixo, vão ter tudo que foi pactuado entre patrões e empregados em relação a salário e benefícios dos trabalhadores da construção civil. Verificamos, por exemplo, que entre julho a dezembro de 2016, conforme mostra na tela, o valor da hora do oficial é de R$ 6,05, do meio oficial de R$ 4,50 e do servente R$ 4,26. É importante lembrar que, claro, nós já estamos no ano de 2017, portanto, a nova negociação coletiva deve estar em vias de ser publicada neste site, então é sempre bom ficar atento. Outra coisa importante que nós temos no site do Sinduscom, como nós falamos há pouco, é esse outro ícone chamado custo unitário básico. Nós vamos ter uma aula específica sobre como fazer estimativa de custo de obra. O que é estimativa de custo de obra? É quando eu não tenho ainda um projeto completo e quero ter apenas uma noção, a grosso modo, do valor de uma obra. E nesse caso, o relatório do CUB vai nos ajudar bastante. Nós vamos aqui agora, fomos aqui relacionados para uma página da CEBIC, né?
E aí nós vamos aqui, ó, de acordo com os dados, estado do Maranhão, Sinduscom Maranhão, tabela do CUB. Uma vez selecionados essas informações, nós temos o ano, o mês e a opção que nós vamos escolher, que é a sem desoneração ou a com desoneração, que nós já falamos em aulas anteriores. Vamos selecionar aqui a opção com desoneração e gerar o relatório PDF. Então nós podemos observar que ao abrir o PDF, nós encontramos aqui o valor do custo por metro quadrado para alguns tipos de edificação que são as mais comuns. Por exemplo, nós vamos entrar numa aula específica sobre isso, mas a gente pode observar aqui que nós temos projetos para galpão industrial e residência popular. No Maranhão, no mês de janeiro, na opção com desoneração, a residência popular nós encontramos o valor de R$ 1.158,10 por metro quadrado, ok? Então, essas também são informações muito importantes para todo orçamentista. Voltando ao site do SINAP, onde nós estávamos antes, outras opções que nós temos que são importantes consultar, nós estávamos falando sobre preço e custo de referência. Aqui embaixo nós temos ainda em relação aos insumos. Os insumos, como nós já falamos, são materiais e mão de obras. Nós temos aqui locais onde eu posso clicar para baixar fichas de insumos, com as suas especificações técnicas. Nós temos novamente o ícone para o livro Metodologias e Conceitos do SINAP, bem como um outro ícone para manutenção dos insumos, que são ícones mais avançados dentro da orçamentação. Indo mais para baixo, nós temos ainda as composições, onde nós podemos abrir cadernos técnicos de cada composição, principalmente as composições que estão sendo aferidas no momento. Então eu posso abrir e ver como foi esse processo de aferição, as especificações de cada serviço e por aí vai. Nós temos ainda um ícone chamado consulta pública, em que vai mostrar quais são os serviços que estão sendo aferidos nesse momento no Brasil, e nós podemos clicar aqui, verificar quais são esses serviços, olhar como está o andamento deles e dar sugestões e críticas a essas consultas. É importante saber que, uma vez um serviço estando em consulta pública, somente após a retirada de todas as dúvidas, nós teremos esse serviço publicado no SINAP e nos seus catálogos, tá? Nós temos novamente o catálogo de composições, como nós já vimos anteriormente, que vai baixar aquele Excel. E outro ícone importante que nós temos são esses chamados de orçamentos de referência, tá? Nesse orçamento de referência, nós vamos ter alguns projetos prontos já do SINAP, onde nós temos os valores e as especificações de cada projeto. Vamos ver, por exemplo, clicando aqui em catálogo de projetos, as opções que vão nos aparecer. Então eu tenho aqui, ó, catálogo de projetos, vamos clicar aqui, nós vamos encontrar o catálogo de projetos, orçamentos e referência. Então observe que quando eu abro, nós temos aqui esse PDF, onde nós temos aqui os diversos tipos de projetos que o SINAP já nos faz um orçamento preliminar. Por exemplo, projeto R12B38C. Então ele vai explicar aí quais são as especificações desse projeto em relação ao número de pavimentos, área de edificação, padrão construtivo e etc. Voltando lá no SINAP, nós temos a caracterização do projeto e o custo por características físicas. Então, ao eu clicar custo por característica física, ele vai me abrir aquelas opções que nós vimos anteriormente. Vamos clicar aqui naquele mesmo relatório que nós estávamos vendo da casa de um pavimento com 2 banheiros e 38 metros quadrados de área. Ao clicar, vai abrir um PDF, que nós estamos vendo na tela, onde a gente consegue ver, ó, por exemplo, para São Luís, o valor passou de R$ 1.027,32 por metro quadrado em novembro, chegando a janeiro com o valor de R$ 1.030,84, ok? Voltando na página do SINAP onde nós estávamos, nós conseguimos perceber que, ao clicar em caracterização do projeto, nós vamos encontrar mais informações acerca desse projeto que nós verificamos o valor agora. Vamos procurar aqui o valor, as características desse nosso projeto. Encontramos a ficha projeto R12B38C. Ao nós clicarmos aqui,
nós vamos abrir um PDF onde vai mostrar todas as informações com especificações técnicas desse projeto que nós verificamos o valor. Então nós temos aqui o que foi considerado para calcular o custo desse metro quadrado e inclusive apresenta, como podemos ver na tela, uma imagem, em 3 dimensões dessa casa, assim como a planta baixa que gerou esse custo. Então observe que é uma informação muito importante para que a gente consiga ter uma noção do valor de uma obra, mesmo sem ter ainda os projetos completos e definitivos. Voltando ao site do SINAP, para finalizar em relação ao site do SINAP, nós temos os encargos sociais e encargos complementares. Nessa aba, ao nós clicarmos em encargos sociais, percentuais de incidência, nós vamos encontrar os encargos sociais que serão aplicados a cada estado do Brasil, que é fruto das convenções coletivas de trabalho, bem como da realidade local, como média de acidentes, quantidade de dias de chuva por ano e etc. Se nós quisermos saber mais sobre isso, saber como foi calculado, uma observação importante é clicar nessa parte onde fala encargos sociais, memória de cálculo. Aqui nós vamos encontrar um passo a passo de como é calculado cada um daqueles percentuais que nós vimos nas aulas anteriores, ok? Para finalizar as páginas de internet que são importantes para um bom orçamentista conhecer, nós vamos dar agora a dica de outras 2 páginas a serem utilizadas quando nós não encontrarmos as composições de custo que nós desejarmos no SINAP. Uma delas é a página do Orce da Paraíba. É o orçamento, o Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe. Nessa página nós temos um programa de orçamento que pode ser utilizado e é gratuito, que a gente consegue baixar aqui na página de downloads. Então, CD da instalação, versão completa do Orce, a gente vai baixar esse programa que a gente pode utilizar ele gratuitamente como uma ferramenta poderosa para fazer orçamento de obra. É bem verdade que por ser gratuito e público, é um programa que gera alguns aborrecimentos com relação a bugs, algumas coisas que nós ainda temos que melhorar nele, bem como também ele é feito especialmente para funcionar na Paraíba. Então é importante que nós saibamos que para utilizar no Maranhão, nós temos que fazer algumas adaptações necessárias, como por exemplo, a atualização do custo dos insumos, não com o valor da Paraíba, mas com o valor do Maranhão. E para finalizar, a outra página que nós podemos consultar sempre que nós não encontrarmos opções no SINAP de tabelas de composições de preço é a CEINFRA do Ceará, tá? Que é aqui nosso estado quase vizinho. Nós encontramos aqui também várias tabelas de custo de serviços que podem nos auxiliar quando nós não tivermos a informação no SINAP. Essa informação é muito importante ser frisada, porque de acordo com o decreto 7983 de 2013, nós só poderemos utilizar essas tabelas de outros órgãos se este valor, este serviço não for encontrado no SINAP. Então aqui nessa tabela nós temos a tabela sem desoneração e a tabela desonerada, onde nós encontramos aqui diversos outros serviços para complementar o nosso orçamento. Aqui vale lembrar para vocês que, assim como nós falamos em relação ao Orce da Paraíba, ao clicarmos em um serviço qualquer aqui na CEINFRA do Ceará, é importante lembrar que nós podemos utilizar a composição de custo, que está sendo mostrado na tela, os coeficientes, porém, quando chega no valor do preço do insumo, nós temos que atualizar esses valores para o preço dos insumos do Maranhão, que nós já ensinamos a baixar a tabela no site do SINAP há alguns minutos atrás, ok? Então fica aí essa dica para vocês, dessas páginas que nós mostramos, que são a página do SINAP, a página do Sinduscom Maranhão, a página do CEINFRA do Ceará e a página do Orce da Paraíba. Nas próximas aulas nós iremos começar a fazer um orçamento completo e nós vamos ver outras formas de consultar essas informações. Muito obrigado e até a próxima!